Agora, Now for Something Completely Different. Jean-Pierre Gibrat não é propriamente um autor desconhecido do público português. Eu devo dizer que a primeira vez que li uma obra do Gibrat foi O Destino Adiado, em 2 volumes, numa altura em que a ASO reeditou numa coleção do Público, e depois também li O Voo do Corvo. E nessa altura apanhei o primeiro volume do Mateu, uma série que acabou por tomar vários anos do Gibrat. Até 2022 ele teve a fazer esta saga em 6 volumes, que primeiro começou a ser editada pela Vitamina BD, que acho que só lançou os 2 primeiros volumes, e a Ala dos Livros comprometeu-se não só a editar os volumes que faltavam e acompanhar a série até ao seu fim, como também voltar ao início. E agora a primeira época do Mateu está reeditada pela Ala dos Livros. Esta história que nos fala deste homem ao longo das décadas, ao longo das primeiras décadas do século XX. Esta primeira época corresponde aos 2 primeiros anos da Primeira Guerra Mundial, 1914-1915. Mateu, que é filho de um anarquista espanhol e, enfim, ao longo deste primeiro volume, que agora a reler, apanha algumas coisas que não tinha apanhado, mas fica muito esta ideia de um grande fresco sobre a Primeira Guerra que vemos neste primeiro volume. Depois a história vai avançando nos seguintes, para outras circunstâncias e com outras personagens secundárias. É um livro, enfim, o Gibrat tem um estilo de desenho completamente característico. Às vezes funciona melhor, às vezes funciona pior. Há pessoas que às vezes criticam porque parece que as personagens são todas iguais. Mas eu gostei, QB, de reencontrar o Mateu. Não sei se este primeiro volume teve tanto impacto em mim agora como teve em 2008. Talvez porque era outra pessoa, estava a crescer. Mas há aqui imagens muito marcantes, principalmente as imagens das trincheiras, que mostram o horror da guerra, são muito fortes. Mas enfim, a história toda só se consegue avaliar propriamente com os 6 volumes, e agora só falta a Ala dos Livros reeditar o segundo para ter a coleção completa na editora. O Gibrat, que também já ultrapassou os 70 anos e que parece que não parou, certo? Ainda continua. E enfim, não sei mais o que dizer. É uma obra que se lê com relativo prazer, está bem feita, bem planificada, mas se calhar não é tão marcante como eu achava que era. Se calhar comparando com O Destino Adiado e O Voo do Corvo, que se calhar tenho de voltar a reler, porque entretanto também já se passaram quase 20 anos. Pois, isto é como as cerejas, não é? Nós estamos para aqui a falar, pronto, antes estávamos a despachar e agora falamos imenso sobre os livros. Exatamente. E tu disseste aí uma coisa muito curiosa, que tu disseste que este livro, agora quando o relestes, não te deu as mesmas sensações que tinha dado da outra vez. Sim. Que seres uma pessoa diferente. Isso é verdade, mas também poderá ser por outro motivo. Porque tu agora, na altura quando isto saiu, eu confesso que não tinha lido nada do Mateu. E acho que li uma coisita, já não me lembro muito bem o que é, há muito tempo atrás, do Gibrat. Não é um dos autores que eu conheço melhor. Sim. Li agora este primeiro volume do Voo do Corvo. Deixa-me só dizer... Do Voo do Corvo, desculpa, do Mateu. Deixa-me só dizer que também na altura foi por um mero acaso que o descobri. Também, como queria ler banda desenhada mais adulta, talvez tenha sido mais marcante para mim por causa disso. Mas também outra questão era o que eu ia dizer. Não terá sido só por tu seres uma pessoa diferente, como nós somos todos os dias, mas também por tu agora tens muito mais banda desenhada, muito mais, nem a bagagem, tens muito mais escolhas e tens muito mais coisa, porque na altura que eu lembro-me, quando aquilo saiu, quando a Vitamina BD apostou nisto, não haveria muita coisa parecida, não havia assim tanta coisa assim, não havia tanta banda desenhada publicada e deste género, então não haveria tanta coisa assim. Portanto, neste momento já tens um conhecimento que na altura de certeza que não tinhas. Sim. Pronto, e isso também não será só a tua diferença como pessoa, mas também esse conhecimento que agora te faz ver isto de outra forma. Não, é porque é uma história extremamente competente, mas que parece, de certa forma, que tu já leste isto. Exato, é uma história muito vulgar. A questão... Toca nos pontos todos que tu estás à espera que toque. E depois é uma questão, não sei se tu reparaste, é um livro demasiado literário. Tem muito texto. Sim. Tem muito texto aqui, independentemente de haver alturas em que avança com o texto e outras que avança com o desenho, mas é um livro muito literário, tens muito para ler, mas não é
aquela questão como o Blake e Mortimer, em que tens muita coisa que é redundante. Aqui não. O texto é essencial, portanto, para... É um bocado de constrangimento do formato e estamos a falar de um álbum de 62 páginas, portanto... Ele desenha mesmo tipo aguarela, portanto... E isso de facto é o mais marcante, não é? Quer dizer, o estilo do Gibran de facto funciona... Deixa-me depois aqui também dizer outra coisa que eu realmente reparei e que me suscita a de ler agora os restantes livros do Matteo. Porquê? Porque nós estamos a começar aqui um período que é o da Primeira Guerra Mundial. E estas pessoas, e ele é um jovem nessa altura, e estas pessoas, tu vais ver agora, ele é como tu disseste, é um filho de um anarquista espanhol. Já percebemos, portanto, qual é o passo. Quem acabou de ler o livro, eu não vou revelar spoilers, para onde é que ele irá, mas já estamos a ver aqui qual é o passo seguinte, que será, de certeza, portanto, a guerra de Espanha, a Segunda Guerra Mundial, etc. Ou seja, estamos aqui a falar de uma franja de pessoas da Europa Central que viveram ali quase que a vida toda delas em guerra. Sim, passaram por todas as convulsões, exatamente. Portanto, enquanto que havia aqueles outros que eram mais velhos e que morreram, ou morreram na guerra, ou morreram entre as guerras, ou qualquer coisa do género, e os outros mais novos que não apanharam a Primeira Guerra, mas apanharam a Segunda Guerra, etc. O que acontece aqui com o Matteo é que ele está precisamente num período em que vai apanhar tudo e mais alguma coisa. E pronto, e agora também, até já que nós estamos neste clima de guerra mundial que nós neste momento estamos aqui a viver, talvez nos ajude a pensar um bocado o que é que estas pessoas também pensavam. E pronto. Sim, o contexto é completamente diferente, claro, não é? Não estamos a falar de outro século, não é? Mas o que é verdade é que o clima e o medo está lá, não é? Claro. Independentemente de tudo. Pronto, como tu disseste muito bem, a Vitamina BD tinha editado isto em 2009, o primeiro, e o segundo em 2011. Numa entrevista que eu vi, o Gibran confessava que muitas daquelas vinhetas que ele desenhou da guerra foram muito inspiradas nos livros do Tardi, e realmente há ali alguma mas lá está, montagem, digamos assim. Sim, mas o Tardi fala da guerra de uma forma completamente diferente, não é? Mas ele, portanto, mais marcante, pelo menos. Ele diz a preocupação dele de não querer pôr aquilo. O Gibran falava que terá ido inspirar-se ali para poder mesmo representar a brutalidade da Guerra das Trincheiras. Não querer pôr aquilo como um desenho bonito, uma coisa qualquer, etc. Não, ele queria mesmo representar o que era a violência da Guerra das Trincheiras, e acho que aí ele conseguiu muito bem. Consegue, sim. São momentos marcantes deste livro. Eu agora tenho de ler o resto da série, porque eu também fiquei interessado. Li os 2 primeiros volumes da Vitamina BD, pensei em retomar com a edição da Aula dos Livros, mas não tinha os 2 primeiros e portanto agora vou poder fazer isso. Enfim, tu disseste Gibran, eu disse Gibran, não sei como é que se diz, mas ele é um incontornável da banda desenhada. Não pranchas de balões, acho eu, não sei, se calhar pode ser que ele depois nos corrija. Ele é um incontornável da banda desenhada franco-belga. Enfim, esta saga então está quase toda disponível na Aula dos Livros, falta só a reedição do